Bem, já vimos com maiores detalhes dos heróis da fé, vimos Abraão, o pai da fé, depois vimos Moisés. E agora então, irmãos, o povo de Deus estava às portas da nova terra, estava às portas de Canaã. E veja o que aconteceu, Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Vemos, irmãos, o exército rodeou os muros de Jericó durante 7 dias. E depois, com o clamor das trombetas, com o sonido das trombetas, os muros caíram. Então, veja, vai aparecer agora um novo herói da fé. Um novo herói na galeria da fé. Moisés, depois de Moisés, aqueles que nós numeramos ontem. E agora, então, vai chegar um novo. Esse quem vai ser? O substituto de Moisés, Josué. Mas incrível, irmãos, não é Josué que aparece. Quem que aparece como herói da fé? O 10º herói da fé nessa lista que o apóstolo Paulo fez em Hebreus. Vamos ver Hebreus 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido os espias em paz, não pereceu com os incrédulos. Nossa, irmãos, uma mulher estrangeira, e ainda mais uma meretriz, uma prostituta. Como que gente dessa vai aparecer na galeria dos heróis da fé do povo de Deus? Essa é a maravilha, irmãos. Essa é a maravilha. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Deus coloca na galeria da fé qualquer ser humano que desejar aceitar o Senhor Jesus Cristo, que aceitar o Senhor Jesus Cristo e se colocar ao lado de Deus. O que Raabe fez para merecer estar na galeria? Você tem que olhar lá o livro de Josué, capítulo 2. Josué, desculpe. Josué, capítulo 2, dos versos 9 a 11. Diz assim: ela escondeu os espias em sua casa, no telhado. Os espias foram lá ver a cidade de Jericó, para que ela fosse em seguida invadida pelos hebreus. Mas ainda ela escondeu os espias e ela enganou o rei para proteger os espias. Ela se colocou ao lado do povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, mas ela se colocou, ela correu o risco para ficar do povo de Deus. Veja a declaração de fé. Essa se encontra no livro de Josué, no capítulo 2, versos 9 a 11. Ela disse na sua declaração, eu não vou ler o texto, eu vou enumerar os pontos principais. O Senhor vos deu essa terra. Ela reconhecia que aquela terra deveria pertencer ao povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor havia dado aquela terra. Nós estamos apavorados. Nós sabemos dos milagres que o Senhor já fez com este povo. Sabemos da travessia do Mar Vermelho. Sabemos das vitórias militares. O nosso coração está desmaiando. Não temos ânimo algum. E aí, irmãos, veja que maravilha. O Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Uma declaração de uma estrangeira. Uma declaração de uma estrangeira que ainda tinha uma vida reprovável, uma atitude reprovável. Veja, alguém que era desprezado na sociedade, mas ela reconhecia que o Deus é Deus acima e nos céus e embaixo na terra. Por conta dessa declaração de fé, irmãos, Raabe foi preservada. A promessa da preservação foi dada uma promessa a Raabe, que a sua família seria preservada quando a cidade de Jericó fosse ocupada, fosse invadida. Ela ajudou os espias ainda a fugir. Lembram-se? Pelo muro. A casa dela era no muro. E ela desceu com cordas os espias para que eles pudessem sair sem serem
aprisionados pelo rei. Mas ainda Raabe não viu tudo o que tinha acontecido, irmãos. Raabe não viu as pragas caírem no Egito. Raabe não viu o povo passar pelo Mar Vermelho, mas ela creu. Não viu, mas creu. Creu e obedeceu. Creu e se converteu. Creu e admitiu, declarou que o Senhor é o Senhor acima dos céus e embaixo na terra. Foi dessa maneira poupada da destruição. Lembram-se o que o carcereiro falou para Paulo? O que é preciso fazer para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Foi o que aconteceu com ela. Creu no Senhor Jesus Cristo, declarou a sua fé em Deus, Criador do céu e da terra, e foi salva ela e a sua família. Quero ler o texto da lição da Escola Sabatina, na página 127. Raabe era uma prostituta que morava numa casa sobre o muro de Jericó. Ela ocultou 2 espias israelitas enviados para verificar as defesas daquela cidade. Por causa da sua bondade para com eles e de sua declaração de crença em Deus, os espias prometeram que a vida de Raabe e de seus familiares seria poupada quando ocorresse o ataque a Jericó. Veja, irmãos, por causa da sua declaração de fé. E nós, irmãos, qual é a nossa declaração de fé? Temos declarado que cremos no Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer agora, não declarado somente de forma verbal. Temos declarado pelas nossas atitudes que somos cristãos adventistas do sétimo dia, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nossa conduta tem demonstrado isso. Nossa declaração de fé, irmãos, deve ser prática. Nossa declaração de fé não pode ser absolutamente normal, verbal. A nossa declaração de fé tem que ser comportamental. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que assim como Raabe, que não fazia parte do povo étnico de Deus, não era hebreia, mas se colocou ao lado do povo de Deus, se colocou ao lado dos espias, se colocou ao lado daqueles que iam invadir a cidade, crendo que aquela era a vontade do Senhor Deus. Ela não viu, mas creu. Nós também não vimos, irmãos, nós não vimos o Senhor Jesus Cristo. Nós não vimos os apóstolos, mas nós vimos o que o Senhor Deus tem feito ao longo da história com o seu povo, com os seus filhos. E o que ele tem feito para nós hoje. E essa crença, irmãos, deve fazer com que nós tenhamos certeza da salvação em Cristo Jesus. Fé no Senhor Jesus Cristo. O texto ainda continua apresentando outros heróis da fé. Mas esses principais, irmãos, aqui quando fala de Raabe, tem uma ruptura. Depois ele fala outros, mas ele até aqui ele vem nomeando. E a 10ª pessoa a ser nomeada era uma estrangeira, que era excluída do povo de Deus, mas que o Senhor Deus a incluiu para a salvação, assim como inclui cada um de nós para a salvação.